Graça e paz, alunos e alunas da Escola do Espírito da Igreja Metodista em Campo Belo. Agora são pontualmente 20 horas, estamos iniciando mais uma aula e excepcionalmente hoje a nossa aula não é ao vivo, a nossa aula foi gravada, pois estou participando da Wave, que está acontecendo agora aqui em Campo Belo. A Wave, que é um projeto voltado para a mocidade aqui da nossa igreja. E eu fiz questão de estar participando para apoiar. Então, a partir de agora, nós vamos buscar as parcerias para que a Wave aconteça e também a Escola do Espírito continue acontecendo. E caso você não possa participar, assistindo à Escola do Espírito às sextas-feiras, não deixe de buscar esta aula na plataforma do YouTube, porque ela vai ficar disponível e você vai poder assistir a aula depois. É importante que você dê sequência a este tempo em que nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então nós vamos iniciar, como sempre fazemos, a nossa aula com uma oração. Seja bem-vindo, querido aluno, seja bem-vinda, querida aluna. A sua presença em nossa escola é muito importante. Oremos. Pai, te agradecemos por mais uma sexta-feira em que nos reunimos na Escola do Espírito para darmos continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo. Espírito Santo, tenha total liberdade para conduzir esta aula, usando a nossa vida de maneira que sejamos instrumento do Senhor sobre a vida do teu povo aqui reunido. Toma a vida de cada um dos teus filhos e filhas, movimente-se em nosso meio com total liberdade, com poder, com graça, com unção. Esta é a nossa oração. E por cada um destes servos e servas aqui reunidos e presentes, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que é muito importante que você esteja com o seu livro, com a sua Bíblia e também que você esteja atento. Caso queira um caderno de anotações, eu sempre tenho um bloquinho. Meu bloquinho, deixa eu ver onde ele está, Eu sempre tenho um bloquinho de anotações. Você pode ter um caderno de anotações, um bloco de anotações, para você ir registrando aquilo que você vai aprendendo e que você julga importante e vai registrando isso aí para ficar anotado, ok? É neste momento também importante que nós possamos registrar aqui que estamos neste processo de formação. E neste processo de informação, nós sempre recorremos a uma metodologia que nos foi aqui apresentada no início do nosso estudo. A nossa metodologia exige que possamos sempre unir a oração e a reflexão em parceria com o Espírito Santo de Deus. E nós iniciamos com 3 passos o nosso estudo: vendo, julgando e também agindo. O primeiro passo consiste em vermos, examinarmos a situação do texto que está diante de nós. O que está dizendo o texto? O que está ensinando o texto? Quais são as principais personagens do texto? Que papel estas personagens têm no texto em que nós lemos? Qual é o contexto em que nós estamos percebendo as personagens que estão aqui diante do texto? Depois de vermos, de verificarmos, nós vamos então para o segundo passo.
que é o passo do julgar, que consiste em perguntar o que o texto significa para cada um de nós. Este espaço, nossas experiências e também a nossa situação concreta tem um lugar muito importante. Nós lemos a Bíblia a partir delas e nos perguntamos o que a Bíblia diz a respeito. Logo, quando nós dizemos julgar, não significa que nós queremos julgar o texto bíblico, mas nós convidamos o texto para que nos ajude a julgar a nossa vida, julgar a nossa situação, julgar as nossas oportunidades e também responsabilidades. E o último passo é o passo do agir, o que temos visto na passagem bíblica e a forma como nós julgamos que ela se refere à nossa realidade, para que nós então possamos atuar de um modo específico. Implementarmos aquilo que nós vimos, aquilo que nós julgamos no nosso dia a dia. Não apenas sermos ouvintes da palavra, ouvintes da narrativa, mas praticantes da palavra, praticantes daquilo que nós aprendemos, do conteúdo que nós aprendemos. Então, não podemos perder de vista esta tríade, estes 3 passos: ver, julgar e agir. É a nossa metodologia diante do texto que nós vamos ler nesta noite. E qual é o texto que nós vamos ler nesta noite, pastor? O texto do nosso estudo, conforme nós divulgamos, com antecedência no grupo oficial da nossa igreja no WhatsApp, é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 26. E você pode abrir a sua Bíblia neste momento, ou caso prefira, você pode ouvir a leitura que farei lá no capítulo 3 de Atos, do verso 11 ao verso de número 26. Nos diz assim a palavra em Atos 3, do 11 ao 26. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles um alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Verso 14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E pedistes que vos desse um homem homicida. Pedro está se referindo aqui a quem? A Barrabás. Que solte Barrabás. Vamos lá, verso 15. E matastes o príncipe da vida. Ou em outras traduções, e matastes o autor da vida, ou o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vamos ler agora o versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo,
que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar, esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Por esta palavra, nós agradecemos e engrandecemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos e queridas, dentro do conteúdo que nós lemos aqui no livro, que está entre as páginas de número 27 e 28, a proposta do autor é analisarmos o sermão de Pedro. Pedro, que foi transformado após o Pentecostes. Pedro, que teve a sua vida revestida pelo Espírito Santo de Deus. Teve a sua vida transformada. Teve a sua vida norteada pelo Espírito Santo, que lhe deu o dom da pregação, o dom da retórica, o dom da persuasão através do poder da palavra, através do poder da sabedoria, do entendimento, do convencimento gerado pelo Espírito Santo. Aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro que cortou a orelha de um soldado no Getsêmani, aquele Pedro que nega Jesus, aquele Pedro bruto, ignorante, ele, no dia de Pentecostes, tem a sua vida revestida pelo poder do Espírito Santo, transformada, lapidada, e torna-se pregador de multidões. Recebe o dom da cura, o dom de anunciar com facilidade, com intrepidez, com profundidade, a palavra, o Evangelho. E aí nós começamos a analisar um pouco a mensagem de Pedro. Hoje nós podemos aqui na Escola do Espírito estudarmos um pouco o conteúdo do sermão de Pedro. E quando nós analisamos o livro de Atos e olhamos para o versículo 11 do capítulo 3, nós percebemos que é exatamente no versículo 11 que tem início o sermão de Pedro. E o primeiro sermão que Pedro prega, olha só aí o trava-língua, né? O primeiro sermão que Pedro prega, ministra, o primeiro sermão que Pedro vai compartilhar, está ali, queridos e queridas, no livro de Atos. O livro de Atos vai nos apresentar este pregador chamado Pedro. O primeiro sermão foi por ocasião
da escolha do segundo apóstolo, em substituição a Judas Iscariotes. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 1, do verso 15 ao 26. É o primeiro sermão que Pedro está pregando. Atos 1, do 15 ao 26. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com, deixa eu verificar aqui, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Aceldama significa campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: o Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que teu nome parte neste ministério apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Eis aqui o primeiro sermão pregado por Pedro. O segundo sermão que o apóstolo pregou foi o grande discurso no dia de Pentecostes. E o registro acontece lá no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de 36. De 14 a 36. Não vamos ler, porque é uma passagem mais extensa. E como forma de gratidão após a cura, porque Pedro tinha recebido da parte de Cristo e do Espírito Santo o dom da cura, após Pedro ter curado em nome de Jesus aquele coxo, havia uma gratidão tão grande no corpo, na alma e no espírito daquele ex-coxo, que como forma de gratidão, o ex-coxo apegava-se a Pedro e também a João. O que pode aqui ter um sentido físico, embora mais provavelmente indique que ele se conservava bem perto de Pedro e João. A gratidão do ex-coxo pela cura que através de Jesus ele havia recebido, através da vida de Pedro e João, era tão grande que ele quis permanecer ali ao lado, ele quis continuar ladeando João e também Pedro, quis permanecer perto. Por enquanto, o ex-coxo, que havia sido curado por Jesus através de Pedro e de João, ainda não tinha forças espirituais independentes, ainda não tinha maturidade espiritual, ainda não tinha condições de desenvolver a salvação que havia acabado de receber, mas ele dependia pesadamente dos apóstolos.
ele precisava ser discipulado. Ele percebia na vida de Pedro e João a bondade de Cristo, a santidade de Cristo. Havia da parte do ex-coxo uma dependência emocional, uma dependência espiritual. E essa dependência se dava em razão do ex-coxo perceber na vida de Pedro e João a santidade, a bondade, a integridade, um testemunho presente que era capaz de arrastá-lo para perto dos dois. E aí, chama a nossa atenção também o conteúdo do versículo de número 12, do capítulo de número 3. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disto? Ou por que vocês olham tanto para nós, como se por nossa virtude este homem tivesse sido curado, ou por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A atitude de Pedro e de João é bastante diferente da atitude de muitos pregadores e pregadoras do nosso tempo, que ao serem usados por Cristo para curar, querem a atenção da multidão voltada para eles e não para Jesus. Diferente da postura de Pedro e João. Por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão admirados? Por que vocês estão maravilhados disso? Por que vocês estão olhando tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou por nossa própria santidade nós fizéssemos andar este homem? Não é pelo poder e não é pela piedade dos homens, queridos e queridas, que os milagres são realizados, mas é pelo poder de Deus sobre a vida de homens que permaneceram até que foram capacitados com este poder, que o milagre acontece na vida daqueles que são curados, que são libertos, que são transformados, que são salvos e restaurados. Vejamos, por exemplo, o que vai nos dizer a palavra do Senhor em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Você, querido aluno e aluna, pode conferir conosco, ou como eu sempre digo, apenas ouvir a leitura do endereço que eu vou ler para você. Lucas 24, 49. Olha só. Lucas 24, 49 nos diz assim, 24, 49 de Lucas: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder que eu enviarei sobre a vida de vocês. Poder de Deus sobre a vida de homens que permaneceram até que foram capacitados com esse poder. Poder de homens que em obediência permaneceram até que receberam do Pai, em nome de Jesus, esse poder. E aí nós vamos observar também uma outra
referência, um outro endereço, que é Atos 1, do 4 ao 8. Atos 1, do 4 ao 8, nos diz assim, eu também leio para você. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos e queridas alunos e alunas da Escola do Espírito, muito naturalmente, as multidões contemplam, abismadas, as maravilhas. E os homens sempre se prestam a ser adoradores de heróis. Isso sempre esteve presente na história do cristianismo, na história da humanidade. Pedro explicou o milagre que Jesus realizou na vida do ex-coxo, deixando claro que aquele milagre não era obra sua, deixando claro que aquele milagre realizado na vida do ex-coxo não era obra de João, mas era obra de Jesus. Os milagres que aconteceram, que acontecem, que estão acontecendo na vida das pessoas, no templo e nos cultos presenciais e virtuais em Campo Belo, não são obras do pastor Alex, do pastor Luiz, do seminarista Maico, mas são obras de Jesus. Queridos e queridas, isto precisa ficar claro, era o que Pedro estava dizendo, olha, vocês estão admirados por quê? Estão maravilhados por quê? O milagre que aconteceu na vida deste homem não é fruto da minha santidade, não é fruto de uma prerrogativa que está sobre a minha vida, é fruto da manifestação da graça de Cristo. É fruto da manifestação do poder de Cristo. O poder que a multidão acabara de testemunhar viera da parte de Deus por intermédio de Jesus Cristo, o Messias. Desde a infância, os ouvintes de Pedro tinham ouvido falar de ambos, sendo que também não deveriam se surpreender que tal poder se tivesse manifestado entre eles. Desde a infância, os ouvintes de Pedro, através da tradição oral, tinham ouvido falar a respeito de Deus, a respeito de Yahvé, a respeito do Messias, dentro da Torá, dentro dos livros da lei, dentro da tradição oral, dentro do contexto da tradição repassada pelos pais. Isso não devia ser novidade, porque dentro do contexto de uma tradição judaica, tudo
havia sido transmitido desde a infância. No contexto religioso, tudo havia sido ensinado pelos pais daqueles ouvintes que agora eram adultos. Não era novidade o que eles estavam vendo, porque eles já haviam ouvido, fazia parte da formação deles. No processo educacional e religioso, a informação havia sido passada, havia sido transmitida, e não deveriam eles se surpreender que tal poder se tivesse manifestado entre eles. Mas aí a gente avança um pouquinho e olha para aquilo que está no versículo de número 13 de Atos, no capítulo 3. E nós precisamos avançar porque já estamos em 31 minutos de aula. Temos apenas 29 para encerrarmos a nossa aula da Escola do Espírito. 13 de Atos 3. Nos diz assim, querido aluno e aluna, 13. Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, olha aqui a tradição oral, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. A primeira parte do sermão de Pedro procura associar o Senhor Jesus com Deus Altíssimo, com Deus dos judeus, com Iavé, conforme também Pedro fez no sermão que ministrou lá no dia de Pentecostes. E ele repete intencionalmente a mesma estratégia que utilizou no sermão no dia de Pentecostes, neste sermão. Quando nós avançamos para o versículo de número 14, nós encontramos Pedro utilizando a expressão santo e justo. E esta expressão santo e justo utilizada por Pedro não está aí por acaso. E ele diz, mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Aqui, dois títulos que Pedro atribui a Jesus Cristo: santo e justo. Parecem ser aqui uma reverberação de Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 11, que eu também leio para você. Caso queira acompanhar, abra comigo, ou apenas ouça Isaías 53, 11. Olha só, em Atos 3, 14, utilizando dois títulos, santo e justo, parece que Pedro está reverberando o que está em Isaías 53, 11. E 53, 11 diz, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos. E ele fará isso por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. O título justo é novamente usado aqui como uma referência ao Senhor Jesus em Atos 7,
7:52. Em Atos 7:52 há uma repetição do termo justo se referindo a Jesus. Atos 7:52, que nos diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram aqueles que vieram anteriormente, anunciando a vinda do justo, justo com J maiúsculo, porque é uma referência a Jesus, do qual vós agora vos fostes traidores e homicidas. Mais uma referência ao Senhor Jesus como justo, lá em Atos 22:14. Observemos, fazendo a leitura em Atos 22:14, mais uma referência a Jesus como justo. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo, justo com J maiúsculo, uma referência a Jesus, e ouças a voz da sua boca. Além de justo, o primeiro título atribuído a Jesus, é claro que na sequência aí do verso 14, primeiro há santo e justo. Eu comecei analisando o justo, para agora ir para o santo. Nós saímos da análise do justo e agora vamos analisando o santo. Nós percebemos aqui que Jesus era possuidor de uma santidade sem par, conforme o Novo Testamento vai atestar em todas as suas páginas. Jesus é o nosso modelo de santidade. Jesus é o nosso padrão, o nosso paradigma de santidade. E todo o Novo Testamento vai atestar isso em todas as suas páginas. Até os demônios percebiam a qualidade da santidade de Jesus. Marcos 1:34 vai atestar isso, vai afirmar isso. Marcos 1:34, os demônios identificando a qualidade da santidade em Jesus. Olha só, querido e querida, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Vamos conferir também Lucas 4:34. Lucas 4:34 é mais evidente, né? 4:34 de Lucas nos diz assim, ó, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste-nos a destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios reconhecendo a qualidade, o atributo da santidade de Jesus Cristo. Os discípulos também foram capazes de testar a natureza autêntica da santidade de Jesus. Isso está em João 6:69. João 6:69. Os discípulos estão testando a natureza autêntica da santidade de Jesus. Também leio para você João 6:69. Estamos analisando o sermão de Pedro, não vamos perder aqui o fio da meada, tá bom? 6:69. Nos diz assim, olha. 6:69, os discípulos testando aqui. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo e o Filho de Deus santo, puro, sem mácula, sem ruga, sem defeito. O nosso modelo. No versículo de número 15, temos também uma expressão que chama a nossa atenção nesta noite, em que analisamos o sermão de Pedro, autor da vida.
príncipe da vida. E aí, nós lemos novamente Atos 3,15 e podemos ler para você novamente, embora podemos lembrar que esta aula foi gravada, para você que chegou depois da abertura, a nossa aula foi gravada, ela não está sendo ao vivo, porque estou participando da Wave, nesta noite aqui em Campo Belo, que está acontecendo, que é um movimento de despertamento da nossa mocidade. E aí, por ser uma aula gravada, nós não temos a oportunidade de interagir, mas foi uma aula preparada com muito carinho. Essa aula foi estudada, né? E eu estou aqui para ministrar esta aula para você nesta noite. Vamos lá, conferir o que está em Atos 3,15. Você que está aqui participando de mais uma aula da Escola do Espírito é muito bem-vindo e bem-vinda no nosso meio. 3,15. Olha só, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E matastes o autor da vida, ou em outras traduções ou versões, o príncipe da vida. E aqui uma palavra grega, archegos, o archegos, que indica aquilo que apresenta a causa ou a ocasião primária. Pastor Alex, como que soletra essa palavra grega? Eu sei que você está perguntando aí. O pastor só falou a palavra grega, mas não soletrou. Então quero soletrar para você que está perguntando como que soletra. A-R-C-H-E-G-O-S. Archegos. A-R-C-H-E-G-O-S. Archegos. Indica aquilo que apresenta a causa, aquilo que apresenta a ocasião primária. Como substantivo, a palavra archegos apresenta ou significa originador. A palavra archegos, como substantivo, significa iniciador, ou algumas vezes, em outro sentido, essa palavra significa pioneiro, de acordo com Hebreus 12:2, onde se lê autor e consumador da fé. Então, nós voltamos para o versículo 15 de Atos 3 e podemos utilizar a expressão autor da vida ou príncipe da vida, aquele que iniciou, aquele que começou, aquele que provocou o início da vida, o princípio da vida, o autor da vida, o príncipe da vida, autor e consumador da fé. O Senhor Jesus é o autor da vida espiritual. O Senhor Jesus é o criador da nova vida que os homens chegam a possuir pela regeneração, ou seja, a vida eterna. Era isso que Pedro estava transmitindo, era isso que Pedro estava pregando, era isso que Pedro estava propagando, publicando, anunciando, queridos alunos e alunas. Agora, na continuidade desta mensagem, nós podemos analisar também o versículo de número 16 de Atos, no capítulo 3, e nós estamos já caminhando para o encerramento da nossa aula nesta sexta-feira. Olha o versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de
todos vós esta perfeita saúde. Aqui, queridos alunos e alunas, nós temos o segredo do poder com Deus e de todos os milagres divinos. Em Atos 3,16, temos o segredo do poder com Deus e de todos os milagres divinos. Pela fé no príncipe da vida, pela fé no autor da vida, o ex-coxo recebeu vida. João 10:10. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Só que antes disso, nos diz João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante. Vamos dar uma verificada na Bíblia de Jerusalém. Qual é a tradução de João 10:10? Deixa eu compartilhar aqui com você. João 10:10. Vamos ver se está muito diferente do que está na João Ferreira de Almeida. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não está muito diferente, não. Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pela fé no príncipe, ou autor da vida, esse homem, através de Jesus, que agiu por intermédio de Pedro, recebeu vida. No que diz respeito à fé que possibilitou a realização do milagre, provavelmente era a fé dos apóstolos. Ora, esse é um dos mais importantes propósitos dos milagres: conduzir os homens aos pés de Jesus. Esse milagre que aconteceu na vida deste homem que era coxo tinha como propósito conduzir este homem que era coxo aos pés de Jesus. E através da cura que Jesus realizou através da vida de Pedro, este homem que era coxo e que passou a ser conhecido como ex-coxo, ele foi conduzido aos pés de Jesus. Nós glorificamos a Deus por esta cura. E quando há uma cura, o curado foi curado para ser conduzido ou reconduzido aos pés de Jesus. Quando há restauração de um casamento, o casal restaurado recebeu a oportunidade de ser conduzido ou reconduzido aos pés de Jesus. Queridos e queridas, nós saímos do primeiro passo, que é o passo de vermos, e entramos no segundo passo, que é o passo do julgar. O trabalho que nós prestamos à comunidade tem sido realizado por compaixão ou tem sido um trabalho realizado apenas como um meio de atrair as pessoas à igreja? Quando aos segundos domingos do mês eu vejo as cestas sendo distribuídas aqui, ou quando durante a semana eu percebo as cestas sendo distribuídas quando alguém bate aqui no portão ou toca o interfone,
eu concluo que estas cestas não estão sendo distribuídas apenas como um meio de atrair pessoas à igreja. Eu tenho percebido, para a honra e glória do Senhor, que as cestas têm sido distribuídas por compaixão. Nós temos distribuído cestas e temos, de outras formas, auxiliado as pessoas que têm vindo até nós aqui por compaixão. E eu glorifico o nome do Senhor, porque há corações aqui movidos por compaixão. Há vidas da Igreja Metodista em Campo Belo que são vidas movidas por compaixão. São cristãos e cristãs movidos por compaixão. Depois de fazermos o bem, será que nós temos aproveitado as oportunidades para explicarmos para estas pessoas que têm sido atingidas pela nossa compaixão, que nós temos agido em nome de Jesus? Porque nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado para agirmos por compaixão. É bênção agirmos por compaixão. Devemos, assim como Pedro, agirmos por compaixão. Mas depois de agirmos por compaixão, depois de nos movermos por compaixão, depois de permitirmos que Jesus se mova através de nós por compaixão, nós não podemos deixar de aproveitar as oportunidades para explicarmos para estas pessoas que temos agido em nome de Jesus. Queridos e queridas, agindo, terceiro e último passo da nossa metodologia, nós precisamos nos comprometer em oração a fazermos o bem a alguma pessoa. E eu quero, nesta sexta-feira, dia 18 de março de 2022, e já são quase 21 horas dessa sexta-feira, eu quero lançar um desafio. Tenho conversado muito com a nossa irmã Michele, coordenadora do Ministério da Criança. Precisamos de voluntários no Ministério da Criança, um ministério tão rico, um ministério tão desafiador na vida da nossa igreja. Tenho conversado muito com o nosso irmão Egberto, coordenador da AMAS, Associação Metodista de Ação Social da nossa igreja, um ministério tão rico, um ministério tão desafiador e um ministério que tem necessitado de tantos voluntários, assim como o Ministério da Criança tem necessitado de tantos voluntários. Eu quero desafiar você que é aluno e aluna da Escola do Espírito a orar, porque eu preciso de você sendo voluntário no Ministério da Criança, eu preciso de você sendo voluntário no Ministério da Ação Social ou no Ministério, da AMAS da nossa igreja. Tem muita coisa para fazer. Você pode procurar a Michele dizendo: Michele, eu quero fazer parte do Ministério da Criança. Em que frente de trabalho eu posso trabalhar? Em que frente de trabalho eu posso agir? Ou eu quero desafiar você a procurar o Egberto dizendo: Egberto, o pastor disse que você está precisando de voluntários, eu quero saber o que eu posso fazer. Em relação a AMAS, nós, Egberto e eu, estamos pensando em mudar o foco de distribuição de cesta. Além de distribuir a cesta, nós queremos fazer um trabalho mais pontual com as famílias e as crianças. Então nós estamos pensando em mudar o dia de distribuição de cesta de domingo para sábado. A Igreja Metodista em Tucuruvi, na Zona Norte, realiza um trabalho de distribuição de cestas, e de assistência aos sábados. E nós estamos querendo montar uma equipe para ir até o Tucuruvi conhecer como que esse trabalho é realizado lá. E eu quero, juntamente com o Egberto, juntamente com Raquel e com uma equipe que quer ir lá conhecer como que Tucuruvi faz esse trabalho aos sábados, para que nós possamos implementar este trabalho aqui
E se você quer fazer parte desta equipe, se você quer ir lá conhecer como o trabalho funciona no Tucuruvi para implementar o trabalho aqui no sábado, eu quero que você converse com o Egberto, converse comigo, porque nós vamos, em nome de Jesus, nos comprometer a revitalizar o trabalho da ação social, a revitalizar o trabalho do Ministério da Criança. Então, são duas frentes de trabalho. E eu desafio você que é aluno e aluna da Escola do Espírito. Você pode se comprometer com o Ministério da Criança, você pode se comprometer com a AMAS, ou você pode se comprometer com os dois, tá? Mas assim, se comprometa com os dois se você tiver tempo para isso. Se você tiver condições e tempo de se comprometer com os dois. Se você não tiver, se comprometa só com um, ou com as crianças, ou com a ação social. Pastor, eu tenho tempo de sobra, eu consigo me comprometer com os dois, então faça isso. Mas se não tiver, só com um, tá bom? Então, eu estou vendo ainda qual que é o dia de abril ou maio que nós vamos até o Tucuruvi. E assim que nós tivermos o dia, nós vamos avisar quem deu o retorno para o Egberto ou para mim, para que nós possamos nos reunir aqui na igreja em Campo Belo e possamos ir até o Tucuruvi para conhecer como que eles trabalham lá e para depois alinharmos com o Egberto como que nós vamos passar a trabalhar aqui, né? Deixando de entregar a cesta no domingo e estabelecendo um sábado no mês em que nós vamos trabalhar aqui, vamos ter um culto aqui para atender essas pessoas que recebem a cesta, né? Vamos ter um trabalho com o Ministério da Criança, com as crianças enquanto esse trabalho acontece. Sim, vamos mudar, né? Não vai ser só a entrega da cesta. A gente quer ter um trabalho aqui no sábado, um culto antes de entregar cestas, um trabalho com as crianças dessas famílias que recebem a cesta, tudo isso no sábado e não mais no domingo. No domingo, a gente vai continuar tendo uma classe na escola dominical para as famílias que recebem a cesta, tá bom? Então, venha fazer parte deste projeto com a gente. Comprometa-se em oração a fazer o bem a alguma pessoa. E o desafio está lançado. Novos voluntários para a AMAS e o Ministério de Crianças. Aguardo você. Conto com você. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela vida e pelo ministério de Pedro e João, que foram instrumentos para que Jesus pudesse curar, que não quiseram a glória para eles, mas que disseram que toda a glória era de Jesus. Foram instrumentos porque estavam dispostos e disponíveis a terem compaixão dos necessitados, mas não perderam a oportunidade, Senhor, de falar de Jesus, de levar pessoas a Jesus. E é isso que queremos aqui em Campo Belo. Uma igreja que também tenha compaixão dos necessitados e que não perca a oportunidade de falar de Jesus às pessoas, de levar as pessoas a Jesus. Que haja o despertamento de novos voluntários para o Ministério da Criança, que haja o despertamento de novos voluntários para a AMAS da nossa igreja, que possamos, Pai, com os novos voluntários, irmos até a igreja do Tucuruvi para conhecer como é o trabalho de entrega de cestas e assistência às famílias que recebem as cestas e assistência às crianças dessas famílias, e que após conhecermos como o trabalho é realizado lá, juntamente com o nosso irmão Egberto, que possamos implementar um trabalho aqui à luz da nossa realidade. Que a AMAS da nossa igreja seja, Pai, revitalizada, consolidada, no nome de Jesus. Que novos voluntários sejam despertados aqui. Esta, Deus, é a nossa oração. E por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos e queridas, pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe ricamente. Eu quero rapidinho passar para vocês o conteúdo da próxima aula. Na próxima sexta, dia 25, nós vamos estudar Atos 4, do 1 ao 12. Com a permissão de Deus, estaremos aqui na próxima sexta, no
mesmo horário, às 20 horas, você deve ler Atos 4, do 1 ao 12. Amanhã, sábado, incentive o seu esposo, o seu filho a estar conosco aqui. Nós vamos ter o discipulado de homens. Amanhã, dia 19, às 9h30, café da manhã para os homens, com discipulado e churrasco. Envie o seu marido, por favor, vai ser uma bênção. Eu estarei aqui juntamente com o Gerson, com os homens da nossa igreja, e vai ser um tempo abençoador na vida dos homens. Vamos ministrar uma palavra de Deus no coração dos homens da nossa igreja. No primeiro domingo do mês de abril, no dia 3, nós vamos ter um dia de comunhão com a família. A sua família é convidada a estar conosco em um sítio em Parelheiros. Não deixe de participar, procure a Miriam de Lazari e a nossa irmã Deisimar, se inscreva e procure com elas maiores informações. Não deixe de participar, é um momento de comunhão com toda a igreja. Todas as famílias da igreja estão sendo convidadas. Maiores informações com Miriam de Lazari ou Deisimar, tá bom? Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Até a próxima aula. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Pai, que a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo permaneça e prevaleça sobre a vida de cada aluno e aluna da Escola do Espírito. Amém. Queridos e queridas, na descrição do nosso vídeo temos também informações para os dizimistas e os ofertantes. Que Deus abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor.